CIPA é uma porcaria quando não é aplicada da maneira correta na empresa. Eu estava assistindo uma live e eu vim aqui publicamente pedir desculpas para uma amiga minha. Eu acho que ela ficou magoada comigo, que ela não interpretou direito o que eu quis dizer. Lá na live estava falando de CIPA e eu estava assistindo, que é um assunto que me interessa. E lá pelas tantas, ela estava explicando que o mapa de risco ele é opcional agora, ele pode ser substituído por outras ferramentas. E eu fiz um comentário: o mapa de risco sempre foi uma besteira. O que eu quis dizer com isso? Primeiro, que eu realmente acho uma besteira. Mas o que eu quis dizer realmente com isso é que bom que agora o profissional tem autonomia para poder usar outras ferramentas mais modernas, mais eficientes, mais didáticas, que realmente atinjam o maior número de trabalhadores. E sim, qualquer ferramenta, se bem aplicada em uma empresa que tem um nível de maturidade elevado, que tem uma cultura já instaurada, que tenha uma alta administração comprometida, qualquer ferramenta funciona. Agora vamos ser realistas na média do mercado, tá? Você realmente acha que o trabalhador ele tem um nível de entendimento suficiente para ver um quadradinho com umas bolinhas pequena, média, grande, coloridinha, e ele vai parar para ler uma legendinha dizendo o que cada cor e cada bolinha quer dizer, e ele vai reconhecer os riscos do seu ambiente e tomar mais precauções para evitar as doenças e os acidentes? Você realmente acredita nisso? Neste sentido que eu falo que o mapa não é eficiente, e que bom que a gente pode substituir por outras ferramentas. E digo mais, quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez até ouviu eu falar da CIPA, que a CIPA, infelizmente, na grande maioria dos casos, não serve para muita coisa. Vão lá para reunião, tomar um cafezinho, alguém faz uma ata porca lá, não tem ação nenhuma, não tem plano de ação gerencial, não funciona da maneira que tem que funcionar, justamente pelo mesmo motivo que o mapa de risco não funciona, que as empresas, infelizmente, não têm um nível de maturidade, conscientização, cultura, entendimento da importância estratégica da segurança do trabalho para o negócio. E por que eu tenho uma fala tão incisiva, tão contundente, tão objetiva, às vezes até um tanto quanto ácida? É porque eu detesto a CIPA, eu odeio a CIPA? Claro que não! Até porque a CIPA até hoje bota dinheiro no meu bolso, porque é um dos cursos que eu vendo aqui nas empresas. Eu, pessoalmente, já formei mais de 120 comissões. É óbvio que eu já vi muitas CIPAs que funcionavam super bem, que viam problemas que nem o técnico ou o engenheiro viam, que tinham um plano de ação gerencial, que as reuniões eram produtivas, que não era só para tomar café, que não era só gente pendurada pela estabilidade. Mas, verdade seja dita, não era a maioria. E isso independe do instrutor. Se você me acompanha aqui há tempo, a minha pegada sempre foi essa. Imagina no presencial, 20 horas com a galera ali batendo papo. É óbvio que eu envolvia as pessoas, que eu tentava engajar eles ao máximo, mas infelizmente se a empresa não tem um nível cultural e apoia e dá recursos para a CIPA, por melhor que seja o curso, por melhor que seja o técnico da empresa, por mais bonitinho que seja o material didático, infelizmente ela não vai conseguir atuar como deve. Trazendo isso para a forma que eu me comunico, pessoal, eu tenho pouco tempo da atenção das pessoas aqui na internet, então eu tento focar o máximo da energia mostrando o seguinte: você precisa convencer, antes de mais nada, não é o cipeiro, não é o trabalhador, não é o encarregado, você tem que convencer a alta administração da empresa do porquê a segurança do trabalho é estratégica, mostrando o quê? Números! A empresa precisa entender o quanto ela perde se ela não tiver as medidas de controle para evitar doenças e acidentes. Sabendo dessa perda, é óbvio que ela vai entender que é muito mais barato investir na prevenção do que corrigir os problemas depois. Inclusive, vendo valor agregado na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é uma ferramenta, se bem trabalhada, com apoio da empresa, excelente para evitar acidentes e doenças e, consequentemente, evitar as perdas financeiras para a empresa. É o melhor dos mundos, todo mundo sai ganhando. Eu perdi até uns amigos aí, porque acham que eu não gosto de NR, parar de me seguir e tudo mais. O que chega a ser engraçado, porque o que eu sempre falo para meus alunos é: duvidem de mim. E incentivo a ouvirem todo tipo de opinião e todo tipo de ponto de vista. Quando eu tenho a oportunidade de ouvir pessoas que pensam totalmente diferente de mim ou enxergam de um outro ponto, eu faço questão de ouvir. Porque por mais que eu discorde no primeiro momento, eu quero entender como que aquela pessoa raciocinou, como é que ela chegou naquele ponto e como que ela tem aquele entendimento. Pode ser que eu mude de opinião. Porque se eu fizer questão só de ouvir pessoas que eu já sei que concordam comigo, o que eu vou estar ganhando com isso? Eu vou estar lá para massagear meu ego, para cutucar o meu parceiro e dizer: ó, eu penso igual a ele, ó, tá vendo? É isso que é o certo. Pô, mas se eu já sei que ele pensa igual eu, quanto que isso vai agregar para mim? É extremamente importante para o crescimento intelectual ouvir um ponto de vista diferente, ouvir as pessoas que nós discordamos num primeiro momento. O idiota é aquele que não muda de opinião, tá? Se eu sou convencido de alguma coisa que eu era convicto, mas se a pessoa me convencer com argumentos fortes, eu mudo de opinião sem problema nenhum. A gente tem que aprender a ouvir o diverso, a ouvir o contraditório. É assim que a gente faz a expansão intelectual. Isso é democrático, é assim que a gente cresce.